O que tá acontecendo com o CPTS? Tá derretendo e chegou a bater agora 7,19. Caiu nos últimos 6 meses 15%, no último mês 5%, nos últimos 5 dias tá aí com a queda de mais ou menos 1,5%. O que será que foi que aconteceu com esse fundo imobiliário? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ler o relatório referente aqui a setembro, que saiu em outubro recentemente, né? E provavelmente vai sair aí no final desse mês o relatório da competência de outubro. A gente vai sempre atualizando, por isso que é um motivo grande de você clicar no botãozinho de se inscrever e deixar o like no vídeo, e é justamente acompanhar essas notícias e acompanhar inclusive de maneira imparcial, né? Porque o meu dinheiro tá investido no CPTS. Eu gosto muito mais do meu dinheiro do que do CPTS. Então eu não vou defender CPTS. Se tiver ruim, vou falar que tá ruim. Se tiver bom, vou falar que tá bom. E se tiver oportunidade, a gente vai comprar mais. Se não tiver, a gente vai vender. Recentemente eu fiz uma venda de um fundo imobiliário aí. Faz muito sentido você fazer sua inscrição aqui no canal, porque você vai aprender coisa pra caramba. Até o final desse vídeo, se você não tiver aprendido nada de novo, aí beleza, pode fechar aí o YouTube e tal, dar o dislike talvez, comentar, não aprendi nada de novo. Mas se você aprendeu alguma coisa, meu parceiro, se você reconhecer que aprendeu alguma coisa, se inscreve e deixa o like. A gente tá com a meta ousada de alcançar 1 milhão de inscritos até o final do ano. Nossa, Léo, mas falta menos 60 dias? Pois é, precisamos de Deus aqui e vocês, né? Então aqui no relatório gerencial tem uma parte de sessões extraordinárias, que são eventos subsequentes do mês de outubro. Como ele soltou esse relatório no finalzinho de outubro, teve coisas de outubro que ele já trouxe aqui, apesar do relatório mensal ser de competência de setembro. Ele falou lá, ó, o fundo realizou vendas e recebeu amortizações extraordinárias de CRIs no valor aproximado de 354 milhões, representando cerca de 13% do patrimônio líquido. Ou seja, ele empresta o seu dinheiro para receber os juros, né? Eu emprestei 100 reais pra tiazinha e a tiazinha vai me pagar 10 reais por mês e em 12 meses, então eu vou receber lá no final 120 reais. A tiazinha, ela pode amortizar isso aí. Ao invés de pagar 120 reais, ela pode vir no segundo mês e quitar tudo. E aí ela paga só 110. Então ela consegue fazer essa amortização do mesmo jeito que você consegue fazer nos financiamentos que você tem aí de carro, de casa, enfim, para diminuir o juro. Então quando alguém vai lá no fundo imobiliário e quita um CRI, né, amortiza esse CRI, ele recebe esse dinheiro. Então ele tá falando, ó, a gente fez algumas vendas, algumas outras foram amortizadas, algumas outras dívidas foram amortizadas e a gente tem 354 milhões, que representa 3% de todo o patrimônio que a gente tem, tá? Com um ganho patrimonial de aproximadamente 10 milhões. Então desses 354 milhões, ele ganhou 10 milhões acima do seu patrimônio líquido. E aí ele fala aqui qual que é o objetivo do fundo atualmente, que é acelerar a reciclagem da carteira, fazer trocas de CRIs. Imagina só, eu emprestei pra tiazinha 100 reais para ela me pagar 120 até o final do ano. Mas hoje eu posso emprestar pra mesma tiazinha 100 reais para me pagar 150 reais no final do ano. Ou seja, eu não aumentei o risco da operação, mas eu tô recebendo mais dinheiro. Por que isso aconteceu? Porque a taxa Selic subiu. Como a taxa Selic subiu, os fundos imobiliários, a desconfiança do mercado, faz os títulos de IPCA subir também. E isso faz com que os fundos imobiliários consigam indexar suas taxas mais altas do que o normal. Então ali ele tinha uma taxa indexada, ele tá tentando reciclar isso, ou seja, vender a taxa mais baixa, vender o crédito lá da tiazinha de 120 reais para comprar taxas mais altas, emprestar pra tiazinha 150 reais, beleza? Ganhar mais dinheiro. E também o segundo objetivo principal, que é reduzir as operações compromissadas. Eu já fiz um vídeo sobre o CPTS, a gente explicou bem certinho o que são essas operações compromissadas. Ele alavancou o seu patrimônio nessas operações compromissadas e não deu muito certo depois de um tempo ali que o IPCA tava muito alto, aí começou a reduzir o IPCA, a operação não começou a dar muito certo, então tá tendo mais custo do que realmente lucro. Então por isso que eles estão querendo reduzir essas operações compromissadas. Aí ele falou que reduziu a carteira de compromissadas neste mês de 100 milhões, cara, foi bom pra caramba. Ele pegou esse dinheiro, reduziu as compromissadas e tem agora só 190 milhões em compromissadas. E ainda ele diz aqui, ó, por último, o fundo ainda possui aproximadamente 180 milhões de caixa que poderá ser usado para reduzir ainda mais a posição dos compromissados. Cara, se eles fizessem isso, ia ficar 10 milhões de compromissados, eles iam quitar aí em 6 meses, ia ser lindo, 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 lindo. Porque aí mostra que realmente a gestora tá tentando corrigir os erros que ela fez, né? O erro que ela praticou. Inclusive, essa queda que tá acontecendo aí no último mês, 5%, é justamente por conta de uma proposta do gestor, né? A gente vai, inclusive, acompanhar isso aqui dentro do relatório gerencial, porque aparentemente até agora o fundo só tá dando cartada dentro, né? Então vamos continuar aqui. E aqui, ó, ele solta, ó, consulta formal para modernização do CPTS. Recentemente eu fiz um vídeo que inclusive saiu no relatório gerencial aí do GGRC, que ele soltou também uma assembleia para modernizar o fundo imobiliário, dar mais flexibilidade pro gestor, né? E o CPTS tá fazendo a mesma coisa. A gente precisa entender se isso é uma boa
coisa ou se vai atrapalhar mais o fundo, né? E aí você tem o direito de votar sim ou não. A gente vai falar sobre isso, vamos pular essa parte do relatório, porque eu vou abrir aqui e a gente vai ler essa parte na íntegra, beleza? Então não vamos ler só esse parágrafozinho aqui não. O dividendo mensal aí foi de 7 centavos, tem um número de cotistas aí bem alto, né? 386 mil cotistas, número de créditos aí, o número de CRIs, 47, então realmente, né, muito crédito emprestado, é pulverizado praticamente, né? É como se eu pegasse aqueles 100 reais que eu emprestei pra tiazinha e dividisse ele em 46 partes. Então eu emprestasse ali 2 reais pra tiazinha, 2 reais pro Joãozinho, 2 reais pra você. E aí, se você deixar de pagar, pô, eu vou perder só 2 reais, né? Vai ficar ali inadimplente apenas 2% da carteira. Mas, se eu tivesse emprestado 100% lá pra tiazinha, os 100 reais de uma vez, e a tiazinha deixasse de pagar, era 100% da carteira inadimplente. Então, quanto mais créditos, melhor, porque a carteira fica mais segura. Porque a gente consegue ver que todos os ativos estão adimplentes também, ou seja, não tem ninguém devendo, tá todo mundo pagando tudo certinho, tá tudo tranquilo. Aqui é a taxa de retorno dos fundos imobiliários e aqui é a taxa de retorno da carteira de CRIs. Como assim da carteira de fundos imobiliários? Você vai ver aqui, eu já vou te mostrar a parte do CPTS, que ele tem 70% em CRIs e 30% em fundos imobiliários. Inclusive, isso é uma coisa que estão tentando mudar aí no regulamento. Então, vamos discutir sobre isso. Vou deixar minha opinião, eu vou ser bem sincero. Hoje a gente vê aqui que o IPCA tá com a marcação de mercado aí de 8,17, né? Então, hoje, quando você investe no CPTS 11, você tá comprando os créditos que estão lá dentro do CPTS 11, você tá comprando IPCA mais 8,17. Quando a gente vai aqui no Tesouro Direto, aqui você consegue comprar direto do governo IPCA mais 7, correto? Olha lá, IPCA mais 7. E aqui, no CPTS, você consegue comprar IPCA mais 8,17. Só que esse IPCA mais 8,17 é se o PVP do CPTS fosse de 1. Você não tá comprando IPCA mais 8. Isso aí é se você estivesse pagando o PVP de 1. Ali você tá pagando o PVP de 0,83. A gente já vai ver na tabela de sensibilidade quanto que você realmente recebe quando você investe em CPTS, pra ver se vale a pena você comprar ele agora que caiu, se não vale. Quanto mais que ele pode cair pra realmente valer a pena. A gente vai fazer isso aí, vai ficar top demais, você vai conseguir tomar a sua decisão. Se você tem que manter, se você tem que comprar, se você tem que vender, beleza? Que ele fala que ele comprou mais alguns CRIs, IPCA mais 8,5 e um CDI mais 1,72 e fez a venda aqui de IPCA mais 7,99. Então perceba, ele tá aumentando o carrego de sua carteira. Ele vendeu 7,99, comprou 8,50. É aquela reciclagem de portfólio que a gente falou lá em cima. O resultado do fundo foi de 6 centavos e distribuiu 7, né? Ele fez um resultado de 0,67 e distribuiu 0,72. Então ele usou um 0,05 ali da reserva. O resultado não realizado em fundos imobiliários está de 58 milhões negativos e 27 milhões estava no mês anterior. Então olha que loucura. Os fundos imobiliários de tijolo não é segredo. Olha minha carteira de fundo imobiliário de tijolo aqui, ó. Tá caindo. Provavelmente a sua também tá. Então se o fundo imobiliário, o CPTS, ele tem dentro da sua carteira, 30% da sua carteira é de fundos imobiliários de tijolo, se os fundos imobiliários de tijolo estão caindo, o CPTS também vai ter uma quedazinha ali, né? Quer dizer que os fundos imobiliários da carteira estão caindo, né? A alocação do fundo imobiliário é 70% em CRI, 29%, né? 30% em FI e um pouquinho só lá em caixa. A alavancagem das compromissadas aqui tá de CDI mais 0,71. Aqui ele colocou que tá 289 milhões, mas é porque esse relatório ele tem referência a setembro. E o que a gente leu lá que quitou 100 milhões foi o que aconteceu em outubro. Então no próximo relatório você vai ver que já vai estar 189 milhões em compromissados e não 289 milhões, né? Aqui ele mostra a carteira de fundos imobiliários dele, 35% de exposição em shopping, 20% em renda urbana, 17% em laje corporativa e 15% em logística. Isso aqui é um ponto a ser discutido, né? Ele ter CPSH aqui, é também um fundo da capitania. Então, quando o fundo imobiliário compra outro fundo imobiliário da própria gestora, a gente sempre fica naquela dúvida, será que é conflito de interesses? Pô, se a minha gestora realmente tem um fundo de muita oportunidade, eu não posso deixar de comprar, porque é oportunidade. Mas será que eu tô comprando só porque é oportunidade ou será que eu tô comprando para tentar ajudar, né, aquele outro fundo, para poder fazer um bem bolado ali, né? Então todo mundo fica com dúvida quando o fundo imobiliário compra outro fundo imobiliário própria gestora. Descendo aqui a gente vê o resultado das compromissadas, aí você consegue perceber que aqui, ó, dava 1% a mais de rendimento, quase, né, 0,8% a mais aí de rendimento, ó, chegou um mês que deu quase 1% ali de rendimento. Na época aqui, ó, lá em 2022 que o IPCA tava praticamente 2 dígitos. Como ele emprestou a IPCA e tá pagando a dívida em CDI, imagina só, eu emprestei a IPCA, aí o IPCA tava de 10, aí eu emprestei a IPCA mais 1, tô recebendo 11 por ano. E eu peguei emprestado a CDI, vamos supor que o CDI tava 5%. Então eu pagava 5% e ganhava 11. Aí o que aconteceu com a macroeconomia? A Selic subiu para 13 e o IPCA desceu para 4. Então agora ele tá recebendo 5, tá tendo que pagar 14, por exemplo. Por isso que ficou negativado aqui. Então dessa parte aqui, ó, realmente ele ficou ali sofrendo, né? O custo das compromissadas, que era mais ou menos ali 10, 19% do PL, ele tinha aí o probleminha de prejuízo. Isso capava um pouco o resultado do fundo, né? Aqui você consegue ver que nessa parte aqui foi bom pro PL do fundo, mas depois aqui de 2022 ele vem sofrendo aí, por isso que ele tá tentando desfazer dessas operações compromissadas dele, e é o que eu espero inclusive como cotista do CPTS. Aqui agora a gente chega na tabela de sensibilidade.
Lembra que eu falei pra você que a marcação de mercado dele é de IPCA mais 8,1 quebrado? Só que isso seria pro PVP de 1. Aí aqui, quanto mais você abaixa o PVP, mais você vai receber. Quanto mais você sobe o PVP, menos você vai receber. Por exemplo, no caso do KNCR, ou no caso do MXRF11, que também tem indexação o KNCR é só CDI, né? O MXRF11 tem indexação IPCA também. Aí vamos supor que seja IPCA mais 3, só um exemplo. E o PVP tá de 1,10. Você não tá recebendo IPCA mais 3, você tá recebendo 10% a menos daquilo que foi contratado, porque você tá pagando 10% mais caro. No caso, aqui no Investidor 10, você consegue ver qual que é a cota patrimonial do CPTS, que é de 8,71. E ele tá sendo negociado hoje a 7,21, né? Agora mais atualizado é 7,18. No dia que escreveram esse relatório, tava custando 7,81. E o fundo já tinha o yield implícito, né? Porque você pagava mais barato na cota. O valor real dela mesmo é quanto? 8,71. Então você tava pagando aqui quase R$1 mais barato, né? Então você ganhava IPCA mais 9,75 e não IPCA mais 8. Hoje a cota tá aqui, ó, 7,19. Você tá recebendo IPCA mais 13,06, IPCA mais 13,06, né? IPCA mais 12,29. Então a gente vai fazer um exemplo aqui, inclusive, depois a gente vai fazer essa conta. O que valeria mais a pena, né? Se faz sentido a gente investir aqui em CPTS, que tá inclusive pagando mais, claro, né, do que o Tesouro. Mas será que vale a pena? Eu quero te mostrar uma pegadinha que pode acontecer aqui, que você não tá identificando, tá? Às vezes você vai só pelo que tá pagando mais implicitamente e você esquece de olhar algumas outras coisas, tá? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender uma coisa nova. Isso aqui você não fazia antes nas suas análises e agora você vai começar a fazer. Já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal pra você ter vídeo importante como esse. Pô, se você se inscreve, o número de inscrição aumenta, mais pessoas assistem, mais motivado eu fico, mais vídeo top eu solto pra vocês. Aqui ele mostra a rentabilidade dele desde o início, né? Desde agosto de 2014. Você consegue perceber aqui que o CPTS, a cota de mercado, que é essa que a gente consegue comprar, ela sim bateu o IFIX e sim bateu o CDI, ó. CDI e IFIX, ela tá aqui 169% de rendimento. Se a gente levasse em consideração o CPTS patrimonial, ou seja, os dividendos que o CPTS pagou, mais a cota patrimonial, que a gente viu que é 8,71, a gente teria uma valorização de 200% que bateria até o IMAB, né? É lógico que isso aqui é a rentabilidade de quem comprou ali e foi só recebendo os dividendos. A gente faz isso? Não, a gente compra na hora das quedas, né? Olha que tanto de oportunidade você teve para comprar nas horas das quedas. Inclusive agora, a gente tá num momento de queda, talvez seja um momento que quem compra na queda sempre vai sofrer maior valorização, né? Então essa rentabilidade aqui, a sua pode ser muito maior do que essa. Aqui mostra a carteira de fundos imobiliários dele, como tá desempenhando, né? Olha lá, o IFIX 24% desde 2019 e a carteira de fundos imobiliários dele 63%. Então sim, eles fazem bons investimentos nos fundos imobiliários. Esse gestor, o CPTS, cara, na minha opinião é o gestor mais ativo que existe. Ele realmente merece uma taxa de administração. Aquele 1% que você paga pra ele é totalmente diferente do 1% que você paga pra outros fundos, porque ele realmente é muito ativo. Então ele faz muita compra. Às vezes ele pode errar? Claro, pode errar, né? Não tem como só acertar. Mas você consegue perceber aí que ele conseguiu fazer bons investimentos também na sua carteira de fundos imobiliários. Aqui você consegue ver a DRE do fundo. Aqui você consegue ver aí o resultado financeiro do fundo, ó. A receita veio praticamente aí de rendimento de fundo imobiliário. A grande parte vem de juros. A resultado com negociação de crise ali, ó. Ele teve atualização monetária. Teve um pouquinho de perda de capital por marcação de mercado, né? Ele comprou a 7 e pouco, vendeu a 7 e não sei quantos. Então ele vendeu um pouquinho mais elevado que a taxa que ele indexou, por isso ele teve uma marcação de mercado negativa, então ele teve prejuízozinho ali, por isso que o ganho de capital é negativo. Aí que ele mostra que o resultado foi de 21 milhões, ele distribuiu 22, usou ali um pouquinho da reserva. A reserva no mês passado tava de 0,05 e agora ficou 0,01. Quase nada de resultado acumulado, né? Só 175 mil. Então se ele precisar de reserva de novo, não vai ter, pode ser que ele diminua um pouquinho mais o seu dividendo de 7 centavos para 6 centavos, né? Aqui a carteira de fundos imobiliários dele, né? Você consegue perceber aí quais são os principais fundos imobiliários que ele tem aí, ó. Aqui você consegue ver a carteira, grande parte indexada aí realmente a IPCA, né? Pouquíssimo CDI, é só 3% da carteira em CDI, então é um fundo realmente de IPCA. E aqui, ó, ele começa a separar os CRIs, né? Isso aqui, você realmente tem que confiar no gestor. Se você quiser ficar verificando cada um desses CRIs, sinta-se à vontade, não acho que é um trabalho efetivo, não. É lógico que você tem que ficar acompanhando o fundo imobiliário, ler isso aqui pelo menos uma vez para ver o LTV do fundo, né? Inclusive aqui tá bom o LTV, né? Médio de 63%. Então, um LTV acima de 40 já é bom. Então, agora sim o vídeo tá finalizado, né? Agora sim, fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa nova, se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo que será excepcional.